Você saberia o que fazer se alguém se engasgasse na sua frente e se ela desmaiasse, tivesse em parada cardíaca? E por acaso, se ela começasse a convulsionar, o que você faria? Então, essas situações elas acontecem no dia a dia. E pode acontecer no restaurante, dentro de casa, numa sala de aula, em qualquer lugar. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre algumas manobras que você, que é profissional da saúde, que você, que não é profissional da saúde, pode fazer e salvar vidas, literalmente. E para isso, estou aqui com dois profissionais maravilhosos e que têm total aptidão para falar do assunto. Um, vocês já conhecem, né? O Dr. Hernan, que ele vira e mexe está por aqui, já é de casa. E o Coronel Buriti, que com certeza vocês também já ouviram falar, já conhecem, né? Ele é especialista em atendimento pré-hospitalar e vou deixar que ele se apresente um pouquinho. Seja muito bem-vindo, os dois. Doutor Hernan, o senhor é mais antigo, né? Então, boa noite novamente, né? A gente está aqui no Método Cast, vamos falar novamente sobre um assunto interessante para a população, de uma forma geral, né? E, sem dúvida, são assuntos bem intrigantes e que, na maioria das vezes, parece que o pessoal tem meio medo de abordar isso, e que não é um bicho de 7 cabeças. Não é que você seja tão fácil assim, mas também não é uma coisa impossível de fazer. Né? Desde a época que eu fui coordenador do SAMU, eu conheço o Coronel Buriti. Na época tinha uma patente menor, né? Mas a gente foi escalonando aí, vai progredindo, e hoje vamos dividir aqui essa experiência com ele, com certeza vai ser uma conversa bem rentável. Melhor frase não teria do que essa: manobras que salvam vidas. Boa noite, doutora Camila. Boa noite, doutor Hernan, que eu conheço há muitos anos, né, uma competência imensa, né, ele alavancou o SAMU em Alagoas, com protocolos, rapidez. Né, o SAMU deve sentir saudade do senhor e a população também, com certeza, doutor Hernan. Então, um tema muito importante, né, é salvar vidas. Salvar vidas, até então a gente pensava que não, só quem pode nos salvar, né, tirando Deus, logicamente, é o médico, é o enfermeiro. Na verdade, até uma criança pode salvar vidas. Então, você ensinar alguém a salvar vidas é uma coisa que não tem preço. É uma atitude nobre. E eu acho que todo mundo deveria aprender essas manobras relacionadas a esses assuntos. Né? Um familiar seu pode precisar de uma RCP numa parada cardiorrespiratória, pode se engasgar no churrasco, ou uma criança com um brinquedo na boca. Né? E às vezes que a gente encontra alguém caído, se debatendo no chão, o que nós vamos fazer? Então, assim, são coisas do dia a dia que todas as pessoas deveriam aprender. As técnicas não são difíceis, deveriam ser ensinadas, inclusive, nas escolas, né? Porque no Brasil, né, quer dizer, nos Estados Unidos as crianças salvam vidas e ligam para emergência, para o 911, para pedir ajuda. No Brasil, o pessoal ainda passa trote para os serviços de emergência. Exatamente. Nossa, e como, né? E são manobras assim que são tranquilas, né? Existe um protocolo que é mundial, que é o ACLS, desde 2010, na verdade, ele vem trabalhando em mudanças desse protocolo, e a partir de 2015 foi muito tranquilo uma frase que ele coloca, que não existe essa mais de dizer que só quem faz o socorro à vítima, seja numa crise convulsiva, seja numa crise de obstrução de vias aéreas, numa parada cardíaca, é o profissional de saúde. Isso não existe, né? Isso a gente sabe que, ainda mais com a tecnologia hoje, todo mundo tem um e celular. E outra coisa, nem toda hora você vai estar com um profissional da saúde do seu lado. E se você não age ali em 3, 4 minutos, aquela vida... Não, e sem falar que hoje todo mundo tem um celular. Exatamente. Né? Então, seja ligar para o corpo de bombeiros, seja ligar para um SAMU da vida, para uma polícia, todo mundo tem essa competência e consegue fazer isso sem necessitar de um telefone tecnológico. Acho que o que precisa realmente é a orientação, né? Acho que carece mais de orientação, de divulgação, de que esses cursos não precisam ser só direcionados a profissionais da área de saúde, qualquer pessoa pode fazer. Né? Então... O brasileiro, eu costumo dizer assim, que ele tenta mimetizar muitas coisas do europeu, do americano principalmente, e acho que o pessoal meio que viaja nessa ideia, porque, por exemplo, hoje os atendimentos pré-hospitalares dos Estados Unidos, em questão de parada cardíaca, eles têm até drone, né? Drones que sobrevoam até o local, orientam como é que faz a parada. Isso é uma coisa que está meio fora da nossa realidade, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui é aprender a manobra, né? São coisas bem distintas. O ACLS determina o que é um protocolo básico, ou seja, todo mundo pode fazer, do que é o avançado. O avançado, sim, precisa ser uma coisa mais especializada, mas o que define a sobrevida do paciente é o básico, não é o avançado. Né? E, gente, como vocês sabem, aqui no Método Cast, o nome é Método Cast justamente pela organização do conteúdo. Então, a gente vai dividir essa nossa conversa aqui em 3 blocos. E no primeiro bloco, a gente vai falar sobre como identificar e agir diante de um engasgo. Então, o tema central vai ser o engasgo. Né? No segundo, a gente vai falar como agir corretamente diante de uma parada cardíaca. Então, aquela pessoa desmaiou, mas está respirando. Então, ela não está em parada. Como é que você vai identificar essa parada cardíaca? Tá? E no terceiro bloco, a gente vai falar sobre a crise convulsiva. O que fazer e o que não fazer. Porque, na realidade, a gente vê muita gente fazendo errado, né, diante de uma crise convulsiva. Então, para iniciar aqui, eu queria agradecer os dois, mais uma vez, né, por terem aceitado o convite. E a gente vai começar o primeiro bloco falando sobre engasgo, tá? Então, muita gente acha que é só bater nas costas e tá tudo certo, né? E
Em alguns casos, isso aí até funciona, mas a gente vai falar como usar e quando não usar. Então, Coronel Buriti, como diferenciar um engasgo leve, ou seja, um engasgo parcial de um engasgo total? A gente vai observar primeiro o sinal, né, universal de quem está engasgado, né? Vai colocar a mão no pescoço, né? Vai pedir, pô, tô engasgado. E aí a gente vai observar, né, como a pessoa reage. Né? Você pode se engasgar com uma espinha, já incomoda muito, a pessoa fica engolindo, tenta tirar, ou come farinha, ou come banana, que o pessoal manda. Mas existem casos mais graves, como, por exemplo, em um simples churrasco, a pessoa mastiga a carne, o pessoal tá com aquele churrasquinho, vê um pedaço maior da carne, aí mastiga a carne, vai aumentando, e alguém solta uma piada ali, alguma coisa, aí ele vai rir, aspira aquele pedaço de carne. Casos reais de pessoas que morreram em churrascos. Né? E se a gente observar, pesquisar até no YouTube, vocês vão ver casos reais em restaurantes, em que a manobra salvou a pessoa. A gente vê na câmera lenta, né, aquele objeto que estava destruindo as vias aéreas sendo expelido. Então a gente tem manobras, né, eu vou tentar, a minha presença aqui foi para tentar passar da maneira mais simples possível, de uma maneira que todo mundo que assistir entenda. Né? Então a gente não vai maquiar aquela coisa difícil com palavras. Vamos fazer aquela coisa simples. Isso. Aquilo que a gente pode fazer em casa, que a gente pode fazer numa escola, que a gente pode fazer na rua, para salvar uma pessoa. Exatamente. Então, nesse caso, a obstrução parcial, a pessoa ainda consegue falar, né? Isso, ainda consegue emitir, né, som. Então, ele pede ajuda meio que com dificuldade, mas se ele tá falando é porque ele tá respirando ainda. Né? Mas se ele coloca a mão aqui no pescoço e não sai nada, então já é total. E a parcial pode evoluir para também. total. Um dos protocolos importantes que a gente fala quando a gente trabalha com pré-hospitalar, com trauma e tudo mais, é justamente isso, né? Dentro da primeira abordagem, a gente chama o nome. Não você é uma pessoa, chama qualquer nome. E se a pessoa emitir um som, conseguiu verbalizar qualquer coisa, é um indício de que não existe uma obstrução total das vias aéreas. Então isso é um dado extremamente importante. E acho que é extremamente interessante o que o Coronel Buriti colocou, assim, tentar passar isso de uma forma mais simplificada e não daquela questão poética do cinema que, né, tudo é um acervo. Eu tento, nos treinamentos, principalmente, eu gosto de me dedicar muito a treinamentos para as pessoas leigas. Né? Então, assim, a gente tenta passar da maneira mais fácil possível, nos termos em que a pessoa entenda, guarde de uma maneira mais fácil, porque a gente está ensinando o leigo a salvar vidas. Isso. E o leigo, ele salva vidas de verdade. Se a pessoa for realmente orientada de maneira fácil, dinâmica, aquela manobra, aquela colocar em ação, com certeza vai salvar a vida do próximo. Exatamente. E uma coisa que a gente precisa ter em mente é isso, gente. Alguém engasgou do seu lado, você precisa ter esse olhar. Essa pessoa tá respirando, não tá? É uma obstrução total, parcial. Porque isso faz parte da fisiopatologia mesmo da obstrução, né? Do engasgo. Então, se essa pessoa tá com a obstrução parcial, ou seja, ela ainda tá pedindo socorro, tô engasgado, tá aqui falando, então ela ainda tá passando ar. Então, o que é que eu vou fazer numa situação de engasgo parcial, de obstrução parcial? Mas essa pessoa já não tá conseguindo falar nada, tá com a mão no pescoço, tá começando a ficar roxa, né? Com o lábio roxo. Então, praticamente, ela não tá respirando. Então, já é uma outra situação, assim, diferente, né? A gente precisa agir mais rápido. Então, inicialmente, a pessoa está com engasgo parcial. O que é que eu vou fazer? Bom, eu vou demonstrar como a gente faria isso no adulto de maneira bem fácil. É uma manobra simples de desobstrução das vias aéreas. Lembrando que o que a doutora falou é muito importante. A obstrução parcial, ela pode evoluir para uma total e a pessoa vai ficando roxa, né? Vai ficando cianótica, dali ela vai evoluir para uma parada cardíaca. Ou seja, é importante você saber a manobra, né, de desobstrução das vias aéreas e é importante a pessoa saber também que a gente vai falar RCP que a gente vai falar propriamente. Então, eu vou chamar aqui o Arthur. Chega, Arthur. Veja, Moisés, aquele posicionamento que eu mostrei. Nesse caso, a gente pede para ela tossir. Inicialmente. Vou mostrar, bota a mão como se você tivesse. Esse é o sinal universal. Está engasgado no pescoço. Levanta os braços. Está engasgado, normalmente a pessoa vai fazer isso que a gente está observando. A pessoa que está engasgada, a gente tem que ter atenção, porque ela pode, daqui a pouco, não conseguir mais respirar, ela vai ficar inconsciente. E ela cai. Então a gente vai botar, o Moisés vai mostrar aí, eu vou botar uma perna aqui, olha, de baixo, que é uma posição de segurança minha. Porque se ele cair para frente, eu o apoio. Se ele cair para trás, eu também o apoio, caso ele fique inconsciente. Bom, então vamos fazer daquela maneira bem, bem fácil. Não vou falar termos muito técnicos, como o processo de Ford, vamos fazer o seguinte, a gente tem um Vzinho, não dá uma caneta aqui, alguém tem uma caneta? Olha só, de uma maneira bem fácil, a gente vai perceber. Eu vou levantar a camisa aqui, segura aqui, por favor, Arthur. Ainda bem que o Arthur, pelo menos, tem uma barriga mais A gente tem aqui, ó, nesse finalzinho aqui, a gente tem tipo um Vzinho aqui, ó. Todo mundo vai sentir esse Vzinho aqui, ó. E aí eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4 dedos aqui para baixo. Ou então eu vou aqui, ó, no umbigo. Todo mundo sabe o que é umbigo, né? No umbigo eu vou botar, ó, 2 dedos aqui acima. Tá? E eu vou, de maneira firme,
tá? Eu vou para essa medição aqui, ó. Nesses 2 dedos acima, eu posso vir para cá, ou nesses 4 aqui embaixo. Então, olha só a minha mão, bem fechada, a minha mão, observe. E eu vou verbalizar, vou falar com a vítima para ela me ajudar, tá bom? Então, eu vou estar bem abraçado com ela, bem agarrado com ela, e vou falar para ele no 3 para ele tossir. 1, 2, 3, tosse. Eu ajudo a fazer a manobra. 1, 2, 3. Tosse com mais força, ajuda. 1, 2, 3. Bom, essa seria a manobra para a gente fazer de maneira simples. Com o adulto. Lembrando que é firme, o movimento não é só empurrar, eu empurro como se eu estivesse querendo tirar alguma coisa. Ele está me ajudando tossindo e eu estou ajudando por aqui com a manobra que eu estou fazendo. Então, no adulto a gente teria essa característica. Né? Lembrando que numa criança pequena, de 6 anos, 5, 7 anos, que hoje você tem criança de 12 anos que tem até já barbinha, 13 anos tem barbinha. Mas vamos dizer aquela criança pequena. Então, na criança pequena, eu posso também botar a minha perna de segurança, estou com a minha perna de segurança, a mesma coisa, a mesma medição. Vou repetir. O Vzinho, que eu fiz aqui, ó, ao contrário, tá bom? E tem aqui em cima do umbigo, botei 2 dedos aqui. Aqui eu botei 4 dedos. Aqui eu fiz já a distância pequena. Vocês vão observar que aqui minha mão entrando, dá a mesma coisa da minha mão entrando aqui. Só que na criança, aí vai entrar o que se discute muito, tal do tapinha. Tá? A criança menorzinha, porque vão pensar que isso não é uma criança. 1,92 m. Aí eu vou empurrar um pouco ele para frente, a criança é pequena, não é o bebê. Aí eu posso dar aqui, outra coisa, o pessoal tinha antigamente bater e subir. Não, eu vou bater e ele também vai tossir. Tá bom? Então vamos lá. Tosse. Ele vai me ajudar também. Então é uma manobra muito simples, né, que ajuda a salvar vidas. E acreditem, a pessoa, em quase 100% dos casos, consegue expelir aquele objeto que está obstruindo as vias aéreas dele. Vocês pegaram essa última parte do tapa? Aqui? Muito bem, gente. Então, a gente já falou aqui da obstrução parcial, da obstrução total, já mostrou a manobra, e agora a gente vai... Fala. Não, tem o detalhe do bebê. Agora do bebê. Eu trouxe o bebê, mas eu trouxe um boneco, não sei se dá para simular. Dá para simular. Dá, no boneco grande? É só fazer um adendo aí, né? O programa Vou tentar mostrar no bebê, aqui para vocês observarem, não é o boneco ideal. Vamos deixar claro, né, que na hora que foi trazer o boneco ideal, que é um bebê, realmente não deu. Mas vamos imaginar um bebê, tá bom? Olha só, primeira coisa. A criança, quando está engasgada, pode se engasgar com uma papinha, o leite, água ou alguma coisa mais grave. Né? Então, normalmente, quando a mãe vê o filho obstruído, o que a mãe faz? Abraça o filho. E, às vezes, pior, inclusive, a criança está engasgada. A criança não consegue verbalizar, falar, e acaba ainda dificultando mais a respiração da criança. Então, a gente vai, ó, eu vou pegar a criança, olha a minha mão aqui, ó, é muito fácil. Pegar a criança, olha aqui, ó, minha mão atrás, eu vou apoiar a criança aqui, que dá para apoiar. Lembrando que a cabeça da criança, ela não tem aquela força para estabilizar a cabeça. Então, eu estou estabilizando aqui a cabeça da criança. Pode ser feita uma busca, mas nunca coloquem objeto, nunca coloquem o dedo pisando a boca de uma criança. Tem que ter muito cuidado, porque sem querer a gente empurra o objeto mais ainda para dentro, dificulta, né, a nossa manobra. Então, olha, a criança está aqui, eu vou girar ela para cá, ó, para o outro lado. Olha só como gira uma criança. Girei para cá, peguei a criança e girei para cá. É que esse boneco ele não é muito confortável para fazer isso. E eu vou dar 5 tapinhas aqui nas costas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou voltar a criança para o meu lado. Vou visualizar a boca da criança para ver se já saiu alguma coisa. Caso eu verifique alguma coisa, o meu dedo vai ficar igual um anzol. Um anzol. Pela bochechinha, eu tento tirar pela bochechinha. Não pince, porque pode incomodar e a criança pode colocar o objeto mais para dentro. Não saiu ainda. Vou girar. Ela estava assim, deu 5 tapinhas. Voltei aqui. O meu dedo indicador e meu dedo médio, eu faço 5 vezes no exterminador assim, dela aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Até o objeto sair. Mas, coronel, esse objeto não sai de jeito nenhum. Aí, possivelmente, vamos evoluir para o próximo assunto, que é a parada cardiorrespiratória no próximo bloco. Perfeito. E agora, no caso de um paciente obeso, sim, uma grávida... Então, lembrando que essa manobra, né, que é a manobra de Heimlich que o coronel mostrou, que é esse bombeamento, vamos dizer assim, com a ajuda do paciente colocando na região epigástrica, né, abaixo no Vzinho ali que ele colocou, e jogando o movimento vamos dizer assim, do movimento de baixo para cima, vai tentar expulsar isso. Uhum. Então isso é muito tranquilo, quando a gente pega assim, né, como o nosso modelo, né, que tem um físico magrinho, tudo tranquilo, diferente, por exemplo, de uma gestante. Então, a gestante, essas manobras que a gente está falando, que, né,
em tese não, o termo técnico dela é OVACI, né? Então a gente vai tentar fazer essa manobra da mesma forma, só que em vez de posicionar por conta do volume uterino, a gente vai posicionar mais acima da cicatriz umbilical, mais perto do vizinho ali, né? Tentando fazer esse mesmo protocolo. Porque se você fizer em cima, logo acima da cicatriz umbilical, na verdade você vai estar comprimindo o útero e isso pode trazer uma situação nada favorável, nem para a gestante, muito menos para a criança. O obeso, ele tem uma configuração muito parecida com o do paciente mais magrinho, tá? O problema é que você precisa trabalhar com ele de forma mais eficiente, porque você tem uma massa gordurosa maior para fazer o descolamento, né? Então, você precisa fazer a mesma manobra, a depender desse volume abdominal que esse paciente tem, isso pode gerar uma complicação maior, mas, de forma geral, vamos colocar assim, sem entrar na parte muito técnica, é a manobra de Heimlich feita da mesma forma. No mesmo que ele colocou que a criança, por exemplo, a de pequena, de 8 anos, né, que é uma idade meio limítrofe para a gente fazer manobras adulto, manobras infantis, eu, como socorrista, eu posso, inclusive, ficar de joelhos atrás do paciente para poder ficar na altura e poder fazer as manobras de forma mais eficaz. Mas é basicamente isso. O que a gente não pode fazer nesse momento? É justamente aquela crendice popular, por exemplo, está engasgado com uma espinha, da banana, da pão, não faz isso não, pelo amor de Deus, né? Isso, além de piorar o engasgo, a obstrução, pode, inclusive, translocar o objeto para mais para baixo, né? E aí, por exemplo, se for uma espinha de peixe, uma coisa assim, mas desceu, mas lembra que a espinha de peixe ela é pontiaguda e ela pode perfurar o estômago da pessoa, o intestino e causar um outro problema. Não, então tem que ter essas nuances aí, tá? O último PAUS, né, que é o protocolo de suporte avançado de vida em pediatria, ele fez uma breve sistematização que quando a criança está engasgado por líquido, diferente do sólido, então às vezes só posicionar a criança no sentido mais vertical, ela já desengasga, porque muitas vezes a criança está deitada, né? Então isso já ajuda bastante, mas é porque a criança, o lactente basicamente é líquido, né, que ele come, então ele pode se engasgar com isso aí, mas quando é sólido, as manobras são justamente essas aí. Não tem muita coisa que acrescentar, não. Só da gestante, basicamente, que, por conta do útero, tem que ter esse cuidado mais apropriado. Seria no meio do externo, né? Seria no meio do externo, né? Um pouco mais perto da boca do estômago, né? Como a gente fala, mas pegando mais a parte final do externo, mesmo, do osso, e tentando fazer justamente a mesma manobra. E sem tapas nas costas. Não, tapa nas costas. Antigamente a gente lia isso no PAUS, né? Que tinha que dar aqueles tapas. Botar de cabeça para baixo. Obrigado para deixar e dar uns tapas deslizando. Que até é igual no afogamento. No início do século, as pessoas imaginavam, você se afogou. Então, se você engoliu água, então se afogou, amarravam as pessoas de cabeça para baixo. Mas você imagina, se você tá então tudo vai evoluindo, né? Verdade. Então, resumindo, adulto, foi muito bem explicado aqui. Criança, 2 dedinhos aqui na metade desse osso aqui, né, que é o externo. Isso. 2 dedinhos e os 5 tapinhas nas costas, vai virando o bebê, né? Até 1 ano de idade. Isso, né? Lembrando que esses 2 dedinhos é enquanto a criança está muito pequena, porque, na verdade, até 1 ano, a superfície corpórea dela é muito menor para você fazer as manobras de compressão habitual criança do adulto. Acima de 1 ano você já faz mas a criança acima de 1 ano até 6 anos, normalmente você faz circundando o tórax todo, né? Menores de 1 ano, como ainda tem um tórax cilindroide, e aí é com 2 dedos. Depois disso, segurando o tórax de forma apropriada. Aí vai depender se você está com 1 ou 2 socorristas. São manobras e do tamanho mais da criança, né? Isso aí é o socorrista que vai avaliar na hora, né? Isso, como o coronel falou, uma criança de 6 anos com 1,90 m de altura, a gente vai fazer a mesma manobra do adulto. Exatamente. Pode ficar tranquilo. Isso. Então, perfeito, gente. No caso, quando acionar o SAMU? Olha, na verdade, eu oriento. Se você observou uma emergência, eu sempre tive uma característica nessa questão do acionamento. A gente sempre deve errar em emergências por excesso, nunca por falta. Perfeito. Então, às vezes, as pessoas elas temem ligar para o 93, do Serviço do Resgate do Corpo de Bombeiros, ou para o 92. Elas temem. Será que eu ligo? Devem ligar imediatamente. Uma pessoa está engasgada, botou a mão, ligue imediatamente. Se um parente desmaia, do nada, ligue imediatamente. Se a viatura foi deslocada e não precisou, você errou por excesso. Do que você não acionar ou a demora em acionar ter como consequência a morte da pessoa. Então, a orientação que o Corpo de Bombeiros Militares sempre dá em emergência, erre por excesso. Às vezes, até no incêndio, o princípio de incêndio, aí o bombeiro foi, aí no meio do caminho, não precisou não, mas a gente ainda vai até o local. Às vezes as pessoas ficam com vergonha, não, ele não precisou não. A gente está à disposição para isso. A mesma coisa os serviços de emergência que são colocados à disposição da população. Então, se a gente se deslocar e não for necessária a nossa atuação, a missão é cumprida da mesma forma. Eu concordo plenamente com essa situação. Assim, independente de ser SAMU ou não, o SAMU e o bombeiro, eles trabalham em paralelo e junto ao mesmo tempo, né? Então, pode acionar qualquer um das duas forças, bombeiro. 193 bombeiro, 192 SAMU, como você pode, em tese,
acionar a polícia também. O pessoal da polícia tem essa formação também para poder ajudar, né? E eu acho, concordo com o Coronel Buriti, o excesso nesse momento é o ideal. O que você não pode fazer é o que a gente vê muitas vezes, o acionamento dessas unidades de resgate, seja militar ou civil, ou seja, SAMU, bombeiro ou a própria polícia, por trote. Isso aí realmente é uma coisa que não compete. Essa semana eu estava vendo uma mídia social dessa aí, o pessoal usando o SAMU, e quando a pessoa chegou para socorrer lá, o cara disse, não queria saber se você podia me dar uma carona até a UPA. Não, pelo amor de Deus, não é Uber, não é táxi, não é nada disso, né? Então tem que ter consciência. Porque a gente desloca uma viatura dessa e impede uma ocorrência real. Antigamente, né, eu trabalhei no resgate uma época ainda que não existia o SAMU. Né, só existia o atendimento para o resgate do Corpo de Bombeiros. O único número que existia era o 93. Existe até hoje ainda. E a gente saía, às vezes, né, e para fazer a triagem na ligação de uma mulher grávida, uma gestante. Ela conseguia, a gente perguntava, olha, de quanto tempo está doendo? Ela respondia tudo certinho para você ir para o local. E naquela época, Maceió, Benedito Bentes, aquela área era muito buraco, as viaturas se acabavam naquela época. Hoje não, hoje Maceió cresceu que só, né, anos e anos depois. E naquela época, quando a gente chegava no local, mais ou menos, para não pensar que é isso que o doutor Hernan está falando mesmo. A gente chegava no local, a grávida estava do lado de fora, com a bolsa, tudo pronto para ir para a maternidade. É verdade. Era um transporte. É isso mesmo. Eu vi essa semana passada isso, o cara diz assim, não, com certeza, eu até comentei, eu não comento essas coisas, mas quando eu vi, mas é brincadeira, né? Porque assim que o SAMU começou a ser vinculado na mídia, ficava aqui na Rua Goiás, né? E tinha um orelhão, ainda existia o orelhão na época. Né? E o pessoal, de frente pro SAMU, fazia o trote pro SAMU. Eu, quando na época da direção do SAMU, eu cheguei a acionar a polícia, porque o batalhão da polícia ficava do lado, e dava de prisão pro cara, porque o cara estava fazendo um trote num serviço que estava se formando, estava se crescendo, estava tentando se implantar na sociedade, e os caras usando isso como brincadeira. Mas realmente não existe. Então, gente, fechando aqui o bloco do engasgo, se o paciente, a pessoa está ali com um engasgo grave, acione imediatamente, vai fazer a manobra. Essa pessoa evoluiu ali com uma parada cardíaca, ela desmaiou. E agora, o que fazer? Esse vai ser o tema do segundo bloco da gente, como reconhecer uma parada cardíaca, que é o que a gente chama de PCR, tá? Então, a pessoa, ela tá inconsciente, ela não responde ao chamado, ela não respira, né? Ou então fica com aquela respiração agônica. Isso é parada cardíaca. Mas como é que você vai identificar isso? Né? Quais são ali os testes que você pode fazer, o que você pode utilizar para identificar a pessoa em parada cardíaca? Então, é parada cardiorrespiratória. O coração está parado e a pessoa não está respirando. Tá? Então, como identificar? Vamos lá? O que fazer primeiro, numa situação de parada cardíaca? Então, a primeira coisa, eu acho que inicialmente que a gente faz é determinar se é uma parada cardiorrespiratória, que é a PCR que você colocou. Né? Então, inicialmente, o ATLS foi muito feliz nisso nas últimas atualizações dela, inclusive o atual de 2025, que saiu agora recentemente, mas a de 2020 já falava isso. Para o leigo, né, para o profissional que não é da área do resgate, o leigo, né, o civil ou o militar, não interessa o que seja, mas o leigo, primeira coisa, ele não se preocupar muito em tentar identificar se a pessoa tem pulso carotídeo ou não. Na área de saúde, geralmente a gente pega o pulso carotídeo porque é uma referência anatômica. Mas o ACLS foi muito tranquilo quando ele disse assim, se você palpar, você tem 10 segundos para fazer isso. Se você palpar e não conseguiu, começa as manobras. Porque a ausência de pulso, por conceito, é o que determina a parada cardíaca. Né? Então, se você não conseguir palpar, começa as manobras de qualquer jeito. Né? E nesse começar as manobras, existe um negócio que é instituído no mundo todo que chama elo da sobrevivência. O que é isso? O primeiro elo é eu identificar se existe a parada. Na hora que eu identifiquei a parada, eu começo a fazer as manobras, que a gente vai mostrar para aqui como é que faz, mas já pede ajuda. E hoje, é por isso que ele disse que hoje, com o advento da tecnologia, todo mundo tem um celular, por menor que seja a tecnologia ou a mais avançada, todos têm um celular. O cara não paga a conta de luz de casa, mas ele tem um celular. Então, aciona um serviço de socorro, seja bombeiro, seja o SAMU, seja a polícia militar, e já começa... Coloca no Viva Voz ali. Coloca no Viva Voz, existe o pessoal das áreas do call center, né, que já vai começar a dar as orientações adequadas até que chegue uma unidade de suporte, seja suporte básico, seja suporte avançado, não interessa. Mas até aquele momento ele tem que começar a fazer as manobras. Inclusive, quando a gente for passar aí para o pessoal o vídeo, né, do DEA, que é o dispositivo para utilização em leigos, que nós temos dentro do hospital também, mas não é uma orientação utilizada, porque dentro do hospital, em tese, você tem profissionais que sabem mexer com aquilo. Né? Então, o DEA, que é o desfibrilador automático externo, ele é feito para o leigo. E aí vocês vão ver que ele é muito tranquilo. Ele vai dizendo, abre a camisa, bota os eletrodos. Ou vou botar como? O eletrodo tem um nome. Onde você vai botar tem o desenho. Ele está desenhado onde você vai botar as partes. Coloca e ele vai dizendo assim, afaste, lendo o ritmo. Ele vai dar todas as orientações. Isso não quer dizer que você precisa
ficar esperando o DEA chegar para começar as manobras. Você já começa as manobras, quando o DEA chega, você instala, ele faz a leitura, ele está dentro desses 10 segundos, e aí terminou de dar, seja um ritmo que a gente chama chocável ou não chocável, a gente vai retomar as manobras de reanimação. Não vamos nos preocupar agora nesse momento com a questão ventilatória, respiratória, isso saiu do protocolo, a não ser numa situação muito peculiar, que se chama gestante. A gestante hoje precisa primeiro ventilar do que a massagem. Mas no restante é massagem antes de qualquer coisa. Até chegar uma equipe de socorro, seja mais treinada ou menos treinada, ou seja, suporte básico ou avançado, e assumir o caso até que leve para o desfecho final, que seja levar para a unidade de pronto atendimento. Primeiro passo, identifica se a pessoa está parada. Primeira coisa, identifica, né? Solicita ajuda. Pede ajuda. Solicita o DEA e já inicia as manobras de reanimação. Tá? Então, solicita ajuda, gente, é ligar. Ligar em 193, 192, né? Bota no Viva Voz, bota ali do lado e inicia as massagens. Ou chamar ajuda para quem está ao redor também. Pedir para pegar o DEA. Isso, né? para pegar Você o tá DEA. no shopping, né? Tá no aeroporto, que a gente sabe que nesses locais tem o DEA. Porque né? assim, então... o DEA, por legislação no Brasil, eu não vou falar em termos dos Estados Unidos é ridiculamente mais avançado do que a gente. Né? Mas assim, existe uma legislação própria do DEA que acima de um quantitativo de pessoas, aquele local... São 500, né? São 500 pessoas, tem que ter um dispositivo eletrônico para designação. O metrô de São designação. Paulo tem, a rodoviária de São Paulo tem. Não, São Paulo já é um outro mundo, né? Eu cheguei agora... O shopping aqui tem. Porque, na verdade, o desfibrilador externo automático, ele fica igual um extintor de incêndio. Ele fica na parede. Né? O kit de atendimento para hospitalar, ele tem que ficar na parede como se fosse um extintor de incêndio. Eu achei muito interessante que quando eu fui nos Estados Unidos, há um tempo desse atrás, eu tirei a foto para colocar na aula de emergência, porque ele tem o DEA dentro da Disney Springs, dentro do banheiro. Eu disse assim, pô, que coisa, né? Negócio bonito de ver. Aí o pessoal fica assim, nossa, mas você tá tirando foto disso aí? Cara, porque pra mim isso aí é novidade. Um DEA dentro de um banheiro, um negócio surreal. O DEA no Brasil, quando o DEA chegou no Brasil, ele foi demonstrado, acho que foi no ano de 2000 ou 2001, que ele já era demonstrado, mas pra gente era uma coisa impossível. Né? Ele era bem maior, ele era mais difícil, mas ali ele já existia nos Estados Unidos. Né? Então a gente sempre está atrás nisso aí. Hoje as viaturas do Corpo de Bombeiros elas têm esse equipamento. Né? Algumas escolas municipais receberam esse equipamento, mas não basta você receber o DEA. Tem que saber usar. Você tem que saber usar. Né? Como eu gosto de falar de maneira bem simples, para as pessoas que assistirem o DEA, aquilo que a gente assiste no filme, que dá o choque, que dá o choque. Só que aquele que a gente vê no filme é totalmente controlado e determinado pelo médico no serviço do hospital. Né? O DEA é automático. Né? A pessoa vai aprender a usar como aprende a usar o videogame, como aprende a usar uma batedeira eletrônica. Como a gente fala, né? ele é autoexplicativo. Isso, né? Então ele vai guiando. Até uma criança ensinou, ele vai guiando, ele fala em português com você. Exatamente. Né? E a eficácia dele é indiscutível. Mas isso não afasta a importância né? daquela manobra, que nem tão cedo todo mundo vai ter o DEA. Inclusive, o interessante é que dentro da própria unidade hospitalar, eu vou falar aqui, por exemplo, o Hospital Geral do Estado, né, que é o nosso pronto-socorro central, nós temos desfibriladores que em tese o profissional de saúde tem que saber manipular isso. Mas dentro desse desfibrilador, ele tem o dispositivo DEA. Ou seja, se por acaso o cara está lá e não sabe mexer, bota no DEA e ele vai ensinar na hora para fazer. E o DEA, a função dele, gente, é justamente identificar o ritmo ali na hora. Você vai colocar as pás no local. As pás são aqueles fiozinhos, né, que já vem nele. E aí você vai colocar nos locais que ele já mostra ali, e ele vai dizer se aquele ritmo ali do coração da pessoa é chocável, ou seja, você vai apertar o botão para dar o choque, ou não chocável, que você não vai mais apertar o botão, ou seja, você vai continuar com a massagem. Isso. E ele vai ditando tudo ali, né? Por quê? Porque, assim, quando a gente fala em parada cardiorrespiratória, a gente tem que lembrar, assim, sempre tem duas vertentes, a criança e o adulto, né? Então, existe um ditado dentro da área médica, que não é verdade, que diz assim, a criança é um adulto pequeno. Não tem nada a ver com isso, são coisas distintas, são protocolos próprios, são situações diferentes, é totalmente diferente. Mas, por exemplo, o DEA serve para os dois. Eu tenho, veja bem, eu tenho no mercado o DEA pediátrico e eu tenho o DEA adulto. Mas para nossa realidade, eu estou falando realidade Brasil, eu tenho DEA, que geralmente é adulto. Quer dizer que eu não vou usar na criança? Vou usar do mesmo jeito. A depender da criança, apenas eu vou ajustar as pás. Em vez de eu colocar no sentido que ele fica pegando do ápice para a base do coração, mas se a anatomia não precisa, está escrito. Está desenhado. Está desenhado. Então você vai colocar numa criança, que ela é mais gordinha, que ela é menor porte, eu vou colocar uma para frente e outra atrás. Isso, acabou. E acabou. E vou fazer exatamente o que o DEA falar. Então, assim, não é desculpa dizer que não sabe usar o DEA. Interessante que eu abri uma caixinha de perguntas hoje, né? Para justamente o pessoal mandar dúvidas. Aí uma das coisas que mandaram aqui, que é essa pessoa é de academia. E ela botou, na academia tem DEA, mas nunca fomos orientados em como usar. Só vejo trancado ali.
E realmente. Então, o que E o acontece? treinamento do DEA, normalmente quem compra o DEA, a própria empresa oferece o oferece treinamento. Só que o que acontece? Mas você não recicla, né? Às Não, vezes mas sai um, entra outro. mas né? nem isso. não- Eu acho que o grande problema nosso ainda é que acontece. O cara bota o DEA e ele bota literalmente preso, com chave, com sistema de A segurança. pessoa Porque, nem mexe. porque se né? deixar ali pra todo mundo ver, ou o cara vai brincar, ou o cara vai fazer selfie junto do DEA, ou o cara afana o DEA. A verdade é essa. É verdade. Aqui Eu é um tava aparelho caro, né? pensando nisso. O cara O rouba. valor, eu estava até É, pesquisando. verdade. O valor de 15 um mil, DEA 10 tem um entre É, 8 caro, mil cara. e 15 mil reais. É um dispositivo caro. Aí É. o cara se vê dando brecha ali, o cara rouba. É verdade. A gente ainda mora num país extremamente carente do ponto de vista cultural, né? Essa é no A último, prova disso são os trotes. não, Verdade. e no último podcast que a gente fez foi sobre o uso do sangue, né, para testemunho de Jeová. Eu disse a você, eu comentei aqui, o nosso problema é cultural. E Exato. eu estou falando cultural no ponto de vista da sociedade de baixo teor socioeconômico, não. É todo mundo, inclusive do próprio médico. Uhum. Tá? Chacotas à parte, eu quando. Lá vem. Não, mas não é, porque tive uma coisa interessante, né? Então eu já vi, por exemplo, estudante de medicina, toda vez que a gente chega numa UTI, numa unidade de emergência, a gente testa o dispositivo de desfibrilação. E o aluno estava testando nele mesmo. Meu Deus. Não, mas eu botei uma carga pequena, mas a carga pequena, meu filho, dá corrente de lesão do mesmo jeito. Então o cara falou, não, botei um jaule. Quando botou, foi, puf, estourou, bateu no chão. Ele fez uma arritmia, pô. Claro. Então, questão cultural, porque É. o desfibrilador tem um dispositivo dele para você testar. No próprio desfibrilador tem a pá para você testar. Uhum. Os locais. O cara botou no peito para testar. Não vou citar nomes aqui, questões éticas novamente, mas há um tempo desse atrás, um médico fez isso dentro da unidade hospitalar. Mas eu fui ver se estava funcionando. Eu digo, não, meu filho, no peito? Não, aí não tem a menor lógica. Né? E depois, inclusive, ele foi convidado a ser. Olha, fique Ele na foi sua, convidado tá a se bom? retirar da instituição de ensino, porque um cara desse está ensinando o quê? Não tem a menor lógica, né? Então, gente, agora que a gente já falou sobre os primeiros passos, né? Então, a pessoa vai pedir ajuda, vai perguntar se tem o DEA, né? Se tiver, vai iniciar as massagens, né? Ou a RCP, vai esperar o DEA. Chegou, e agora? Vai fazer o quê? Vai colocar a pazinha lá. Beleza, não é chocável o ritmo. Você tem que continuar com a massagem cardíaca. Você sabe fazer a massagem? Então, é isso que a gente vai mostrar agora. Deixa eu só fazer uma adenda. Essa questão assim, é chocável ou não é chocável? Por que a gente tem que diferenciar isso? A criança, ela tende a fazer uma parada cardíaca, normalmente por obstrução de vias aéreas. Tá? Uhum. Diferente do adulto, que ele faz parada cardíaca por disfunção do órgão, do coração. Então, por que a gente chega e choca o E paciente? geralmente é chocável fora do hospital. Porque a Você maioria, consegue né, salvar. mais da metade das paradas cardíacas em adultos, eles são por arritmias Exato. cardíacas ventriculares. Tá? Ou seja, o coração ele bate, Uhum. mas ele não tem força de impulsão, que é a Uhum. taquicardia ou a fibrilação ventricular. Então precisa determinar isso para poder fazer o choque. Uhum. O DEA ajuda muito para quem não consegue, por exemplo, olhar um eletro no monitor Isso, e não consegue identificar. O DEA ajuda, ele diz assim, ritmo chocável, ritmo Isso. não chocável. isso. O que a gente não pode é chocar o paciente Quando não é quando o ritmo não é chocável. exato. Eu costumo fazer o seguinte, é como você pegar um fio de alta tensão e pegar numa caixa de energia que já está em curto e você agora toca nele de novo. Sim. Quer dizer, você gera um curto em cima de outro curto. É. A chance desse aí voltar a funcionar é menor. Não é? Diferente do chocável, né? Que Diferente ali do chocável, o coração que tá batendo todo tá- doido. tá todo louco Você e você- vai resetar aquilo ali. Literalmente. né? Eu costumo dizer nas aulas que você vai dar um boot, né? Pra quem não Isso, sabe, boot é quando você aperta aquele botãozinho do reset do computador Isso. e ele desliga e liga E de liga novo. normal, e quando ele vai liga, ele batendo. volta a funcionar normal. Exatamente. É exatamente Essa é a isso. importância, por isso que salva tantas vidas. E Né? lembrando que você falou em PCR, parada cardiorrespiratória, e RCP, reanimação cardiorrespiratória. Isso. Então, como ele fala reanimação cardiorrespiratória, novamente, o protocolo é começar sempre com massagem. Isso. A ventilação é secundária. E hoje em dia não se faz, né? Antigamente era diferente. Antigamente a gente isso. fazia uma Porque BCDE. é o seguinte, a American Association, o Brasil se baseia muito, né? É. E o que acontece? Antigamente, ela enxergava somente profissionais. Uhum. Ela não enxergava o leigo. Isso. Né? Então, ela fazia primeiro a ventilação, a respiração, Isso. para depois fazer a massagem. Só que aí, com o tempo, começou-se nos próprios estudos deles a observar, calma aí, mas nem todo mundo tem sucesso na ventilação. Às vezes a pessoa está soprando, está usando Isso, um ambu, ou está usando uma máscara, não está adiantando nada. Aí o tempo perdido está Isso. muito, muito grande. Né? Então, assim, aí eles inverteram. Por isso que hoje eles enxergam muito o leigo salvando vidas. Exato. Né? Por isso que quando a gente dava aula antigamente, dava uma instrução de suporte básico de vida, né? A gente ia sempre trabalhando como se todo mundo fosse socorrista. Né? Hoje, quando eu falo para um público, você tem que falar para o público. A linguagem fala, ó, fácil, chega e faz a né? massagem, olha um Exatamente. minuto, aí você faz de Isso. 100 a 121 minutos aí. Exatamente. Então, porque se você começar a botar protocolo, não, Aí aí não. se tiver dois, aí você faz Não. assim. Aí Não, se você esquece. tiver dois, você ensina o cara sozinho É. e você ensina o geral, que se Isso. fala. Porque se você falar agora, se você tiver em dois, você já começa a complicar a pessoa. O interessante, viu, Coronel? Quando eu estou dando aula de reanimação, é a última aula do semestre, né? Eu sou professor de emergência do 8º período do curso de medicina, e eu sempre digo aos meninos o seguinte, digo, precisa ter uma forma, mas como é que eu sei que eu estou dando 100 a 120? Canta.
pode cantar as musiquinhas lá, não fica com vergonha não, canta. Deixa o cara achar que tá estranho, canta. Ou então você bota, né? Se você tiver um metrônomo no seu celular, você bota. Mas se você não tiver, vai cantar mesmo. Eu vou cantar o quê? Aí eu boto a música, né? Eu boto aquela Baby Shark, né? Porque hoje é o frenesi do ritmo de reanimação. E coloca lá e o pessoal fica tudo rindo, né? Não, mas ó, é a batidinha. Fica tranquilo. Vai ter que entrar nesse ritmo daí e aprender a fazer isso daí. E é uma música que impregna na cabeça da pessoa, que a pessoa não consegue parar de... É essencial. O doutor Renan está falando, às vezes a gente se pergunta, né? É importantíssimo essa questão da urgência e emergência e esse tipo de coisa que a gente está vendo para o estudante de medicina, para o profissional de educação física, para a enfermagem, né? Então, qualquer área de saúde, isso é uma coisa que é de extrema importância. E, por incrível que pareça, a gente, durante muitos anos, eu tenho 29 anos de profissão, né? 29 anos. Sob a época que o SAMU nem imaginava que ia existir o SAMU. Eu sou ainda da época do HPS, que subiu uma ladeira. Era uma ladeira que se subia no HPS. Nos casos de emergência não existia área verde, amarela e vermelha. Sim. Era o cara baleado de um lado e a criança sendo suturada do outro. O cara agonizando de um lado e a criança sendo suturada olhando para isso. Hoje você tem um ambiente mais humanizado, você tem área pediátrica, então era uma época meio que de guerra. Então a gente pegou. A gente já viu muitos profissionais que ficam na memória, né, e na urgência e emergência naquela época, como eu já ouvi de profissionais, médicos, que você entrando, fazendo uma receita e falar, isso não adianta nada não. Eu já entrei com o CAD todo colocado, tira isso aí que isso não serve para nada não. Então, assim, são coisas que a gente vê no dia a dia que o pessoal fala, isso é mentira. Mas não é. O atendimento pré-hospitalar, ele é novo. O atendimento pré-hospitalar é muito novo no Brasil. Ele não é uma coisa antiga, não. Então, hoje, quando o doutor Renan fala do ensino da SCP, de uma manobra de OVAS, de contenção de uma crise convulsiva, isso é importantíssimo. Isso. Como é importantíssimo o profissional de educação física em uma academia. Isso. E a gente o cara tem uma parada, casos, e o que você vai fazer na academia? O cara está ali em processo, pegando peso, né, o coração com batimento lá em cima, a frequência elevada. Isso. Então, assim, as manobras, elas salvam vidas, realmente. Ali é a pela frase, tem manobras que salvam vidas. E a gente não pode nem pensar em acreditar que um profissional da área de saúde sai de algum lugar sem saber uma manobra que salva a vida. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, a gente sabe que, percentualmente falando, a quantidade de pessoas que conseguem sobreviver após uma manobra de reanimação cardiorrespiratória, esse aí, doutor Sérgio Timmerman, da USP, que é quem é o pai do ACLS aqui no Brasil, vamos dizer assim, né? Ele é o replicador da American Heart Association, mas ele tem muita influência nisso. E é um percentual muito baixo de pessoas que, mesmo você fazendo todo o protocolo, eles conseguem retornar à atividade elétrica espontânea. Mas eu acho que a gente não pode se preocupar muito com o número, né? O que a gente tem que fazer é o correto. O que a gente tem que fazer tá na nossa mão, dá para fazer? Pode ser que aquele pequeno número, aquela pequena porcentagem seja aquela que esteja que na sua mão. Que você dá na sua mão. Exato. E tem que fazer, infelizmente tem que fazer. Ou felizmente, né? Vamos simular? Vamos lá. Por favor. Vou botar a musiquinha. Vou botar Baby Shark pra você Baby ver. Shark. Eu fiz aqui para tentar facilitar, né? Deixa eu botar aqui na câmera. Qual é essa aqui, Moisés? Qual é uma das duas? Essa daqui tá mais próxima quando você for fazer algo mais baixo. Se você for fazer na altura da sua cintura, você usa essa aqui. Essa aqui tá bem, tá bem? Deixa eu usar essa aqui. Vou para aquela ali, que é o doutor Renan acompanha. Ó, eu coloquei esses adesivos aqui, tá bom. Eu coloquei esses adesivos aqui para tentar facilitar a visualização, né, de quem for iniciar uma manobra de reanimação cardiopulmonar. A gente tem aqui, ó, os dois mamilos, o peito da pessoa. Tem os dois peitos da pessoa, eu passei uma fita aqui e passei uma transversal, né, na verdade, desculpa, uma perpendicular aqui bem no centro, passando pelo externo. E botei esse xizinho aqui que pode vir até um pouquinho mais para cá, ó. Que aqui vai ser onde eu vou colocar essa parte da minha mão aqui de baixo, ó, essa parte mais dura aqui da mão, de baixo. Fofinha, né? A parte... Ela tem mais durinha aqui, né? Porque eu sou magrinho. Essa parte aqui, ó, né? Então, vamos repetir. Os dois mamilos. Isso aqui a pessoa vê na hora ali. Os dois mamilos traçam aqui, vai pro lado mais do peito aqui, ó. Tudo bem? Agora, uma pessoa, ela respira bem melhor. Vamos ver aqui, ó. Vamos fingir que esse boneco tá deitado, tá bom? Mas se eu deitar vai dar pra ver, não vai? Não vai dar pra ver? Vê aí. Tá. Outro detalhe que é importante, gente. Normalmente a pessoa que vai precisar da manobra, ela está desacordada. Mas como é que eu vou saber se tá ou se ela está fingindo? Fala com ela. Ô, seu João! Seu João! A gente consegue ver muita coisa. Eu consigo ver se a barriga dele está movimentando. Ó, eu vou explicar sempre da maneira mais simples, para você que está em casa assistindo. Tá? Não estou falando para profissional nenhum da área de saúde. Estou falando para você em casa. Então tá aqui, ó.
Olha, então o traço aqui, não é isso, coronel, é. Aí vem mais pro lado do peito da pessoa. Eu consigo ver aqui, ó, se a pessoa tá respirando aqui, ó, mas não tá parado aqui, então ela não tá respirando. A gente quando respira no movimento da barriga, eu consigo, se eu botar a mão aqui, eu vejo se tá respirando aqui, ó, se sai o ar quente ou não sai o ar quente. Essa é a maneira mais fácil que eu tô tentando explicar. Agora, uma coisa que é fácil pra gente entender. Olha só, uma pessoa, ela respira bem melhor se você botar a cabeça dela para trás. Se você fizer em casa isso, encosta seu queixo aqui, ó, encosta seu queixo e respira. Agora bota a cabeça lá para trás e respira. Você vai ver como você vai respirar melhor. Como o doutor Hernan falou, hoje em dia a gente já inicia com as massagens, tá bom? Já vamos iniciar com as massagens. Vamos fazer, guardar só uma. Eu não vou entrar com 2 socorristas, viu, doutor Hernan? Vou falar primeiro. Em um minuto, você tem que fazer entre 100 e 120. Aí essa vai ser a primeira, mas depois eu vou ser um pouquinho mais avançado e vou ensinar mais uma. Tá bom? Que você vai aprender também a ventilar. Mas vamos dizer que você chegou, você vai. É que essa mesa é muito alta, eu vou ficar na ponta do pé. Tá bom? Então, ó meu braço aqui, ó minha mão aqui, ó. Essa parte aqui da mão. Essa parte aqui, ó, da mão. Outra coisa, meu braço não pode estar aqui, ó, torto. Eu vou botar a minha mão mais em cima aqui da pessoa, aqui, ó, meu braço retinho, ó. E vou fazendo a massagem. 1, 2, 3. Mas como é que eu vou saber o ritmo? Tem uma musiquinha que o doutor não falou. Ó. A música ajuda. Mas eu não vou ter a música aqui, eu não estou pagando, estou sem crédito no celular. Aí você vai contar 1001, 1002, 1003, 1004, 1, 2, 1001, 1002, 1003, 1004 e vai fazendo a massagem. O mais importante é vocês saberem qual é a força que eu coloco. Uma força que você vai errar uns 5 centímetros dentro. Para ser sincero, às vezes, muito tempo de manobra, a pessoa tem até as costelas fraturadas, mas sobrevive. Então vamos lá aqui, ó. Ó meu braço retinho. Bora, Moisés. Tá certinho, Moisés? Aí, ó meu braço retinho. Então, de 100 a 120 em 1 minuto. Posso ir um pouco mais à frente, doutor Renan? Claro. Agora vamos aprender a ventilar. Ninguém vai chegar no meio da rua e vai fazer respiração boca a boca em qualquer pessoa. Não é verdade? Hoje nós temos várias doenças. Nós temos até uma coisa que a gente não falou antes de chegar no seu João. Seu João, o senhor tá bem? Por que seu João desmaiou? O que aconteceu com o seu João? E se seu João levou um choque e o fio tá aqui atrás dele? Quando eu fizer seu João, eu passo a ser outra vítima do seu João. Então vamos definir a primeira coisa. Eu só atendo alguém se esse alguém, tudo ao meu redor, tiver em segurança. Perfeito. Tá em segurança. Eu tô com máscara, eu tô protegido para fazer uma respiração boca a boca. Se for um familiar, você com certeza você vai fazer, mas qualquer um da rua você vai botar a boca. Isso não é proteção, você está desprotegido. Não tá em segurança. Outra coisa, muito, muito importante. Antes de eu iniciar a receber, eu já falo, doutor, não liga agora para o serviço de emergência, o 92 ou o 93. Isso é essencial. Isso é a primeira coisa. Identificou, liga para emergência. Grita bem alto, ligue para emergência. E aí você vai iniciar as suas manobras. Mas vamos agora para a partezinha mais difícil. Ó, vou botar a cabeça da pessoa para trás, posso até segurar aqui, ó, na hora. Tá seguro. Eu vou botar como se a gente tivesse com uma máscara, tá bom? Deixa eu pegar aqui a máscara aqui. Pega aqui, por favor. Olha aqui, ó. Essa máscara aqui é de um equipamento que a gente tem. Mas vendem dessas máscaras que vem numa pochete, numa caixinha. É um casezinho lá. Isso, você abre, ela fica desse jeito aqui, ó. Se a pessoa estiver sangrando, ela tem um diafragma aqui, um negocinho que o seu ar sai. O seu ar sai, mas se a pessoa não vem para você. E ela é muito eficaz. Então, olha só que barato. Vocês não, eu acho que vão conseguir ver se o Moisés aproximar. Ó, eu vou botar a máscara, ó, empurrei para trás. Observe a movimentação lá, ó, na barriga lá do boneco. Olha lá, ó, olha lá, ó. Olha lá, ó, deu para ver? Deu para ver, Moisés? Olha lá, ó. Olha lá, ó, observe lá, ó. Viram a ventilação? Mas quantas ventilações? É isso que a gente vai fazer agora. Só tô eu sozinho, hein? Cheguei em casa, não tenho máscara. Não tenho máscara. Então vamos lá. Começo com 30 massagens. 30. Então vamos lá. Mas eu sei ventilar. Vou fazer até 28, 29, 30. Aí eu vou pra cá. Fecho o nariz da pessoa, a gente fala pinsal. Pincei e faço a respiração 2 vezes. É como se você estivesse enchendo um balão. A boca na boca. Olha lá, ó. O ar sai, o boneco simula certinho. Deixa eu vir pra cá, pro Moisés mostrar como ventila, olha lá. Fiz as duas, volto para as 30 massagens. Então, eu acho que é a maneira mais fácil, né, doutor Renan? Para a gente demonstrar isso aqui, salva vidas. Coronel, não tem máscara, a pessoa não quer fazer o boca a boca. Liga para o serviço de emergência, mas como o doutor Renan falou, não tenho máscara, vamos nos preocupar. Você que é de casa, que está aprendendo. Coronel, fala para mim que eu não sou de área de saúde, eu não sei nada. Você sabe o que são 2 peitinhos? Não sabe o que são 2 peitinhos? Imagina um peito na frente do outro e traça um negócio no meio. Todo mundo sabe o que é um peito. Pronto, acabou. E vai fazer isso aqui, ó. Ó, o braço reto,
entre 100 e 120 vezes durante 1 minuto até o socorro chegar. Perfeito. Maravilha. Vamos para o último bloco? Vamos lá. É. É isso mesmo. Isso aí. Terceiro bloco agora, como diferenciar... Eu É isso mesmo. era música, vocês sabem que mudou já. Quando o senhor falou, 2025, eu falei, tá preto. Gente, entrando aqui no terceiro bloco, vamos falar sobre crise convulsiva. Então, como diferenciar a crise convulsiva de um desmaio emocional? Por exemplo, a pessoa teve ali uma emoção muito, muito forte e desmaiou. Ou então ela está convulsionando. Como é que eu vou diferenciar isso aí? A síndrome convulsiva, né, diferente desse desmaio dito Uma emocional. crise emocional, né? Isso, né, que a gente está dentro do quadro de histeria, né, basicamente isso. É uma crise que ela é bem caracterizada, né, o paciente normalmente ele faz uma hipercealorreia, ele tem uma secreção na boca muito alta, aqui existe até um folclore, né, não toca não que isso pega, não, pelo amor de Deus, não pega, né, aquela secreção que a paciente está fazendo uma contração de toda a musculatura estriada que ela tem, ou seja, os músculos que estão presos à estrutura óssea. E aí, o que a gente tem que ficar bem consciente em relação a isso é que primeiro que aquela secreção não pega, tá? Depois, posicionar o paciente de forma muito adequada, colocar ele de lado, protegendo sempre a cabeça. Porque normalmente, como ele faz um síndrome convulsiva, ele tem que fazer uns movimentos rítmicos, que a gente chama de movimento tônico-clônico. Não é? Claro que no meio da rua você não vai ter as drogas para utilizar. E normalmente essas crises convulsivas, elas são autolimitadas. Tá? Elas variam de poucos segundos até 1 minuto, mas pode durar até 1 minuto. O que não deve, o que não é adequado, mas se não deve, o que eu vou fazer? Você não vai fazer nada. Você vai acionar o serviço de socorro, não é? Mas normalmente elas são autolimitadas. E aí, a maioria das crises elas são tônico-clônicas, que a gente chama generalizadas, que são as complexas. Elas se batem todo, o paciente se contrai todo e faz realmente contração, inclusive podendo ter relaxamento de esfíncter, evacuar e tudo mais. Não é? Fazer xixi, né? Exato. Ele se urina, ele evacua, porque ele tem uma contração de toda a musculatura, aumenta a pressão abdominal e termina fazendo as digestões. Mas assim, o importante é saber que esse paciente, quando ele entra nesse quadro de crise convulsiva, como na própria da parada cardíaca, como na própria desobstrução de via aérea, a gente não pode, não deve, o leigo inclusive, né? Principalmente o leigo, não pode entrar em pânico. Eu costumo dizer que socorrista, mesmo sendo leigo, em pânico, é o paciente quem vai ser prejudicado no final, tá? Então, a primeira coisa, tem que ter calma. A calma é extremamente imperiosa nesse processo. Então, a gente tem 3 diferenças aqui, né? A gente tem a crise, o desmaio, a convulsão e a crise psicogênica mesmo, que é uma crise ali de ansiedade, por exemplo. A convulsão, na maioria das vezes, ela está relacionada a essas crises de contração onde a pessoa fica se batendo, mioclônicas, saliva, isso. né? É como se fossem movimentos repetitivos de contração e relaxamento, contração e relaxamento. Isso. Diferente do desmaio, a pessoa simplesmente desfalece. Isso. Ela fica hipotônica, ela não tem contração. Sem consciência. Isso. E diferente do piti, da histeria, que o paciente fica rígido, mas fica todo duro. Né? Também não é uma crise convulsiva. E geralmente sem perda total, né? Da consciência. Aí você olha para o olho fica piscando repetidamente. Isso é uma forma de tentar diferenciar se é uma crise convulsiva. E o paciente, muitas vezes, ele tem um histórico, que é um paciente que tem um problema neurológico, que tem uma síndrome epilética, coisas que podem acontecer. Eu vou contar uma história, né? Porque normalmente, hoje em dia, antigamente, né, que as pessoas que tinham crises epiléticas, as pessoas realmente se assustavam. Nossa, como o doutor Renan falou, as pessoas se afastavam até da outra pessoa, as pessoas ficavam com medo, vergonha. Mas hoje em dia, né, quem convive com crise epilética tem sempre, apesar que hoje você tem os remédios que são controlados, né, normalmente ela está cercada de pessoas, amigos que sabem isso. Então tem um caso bem legal que aconteceu no colégio, no colégio intensivo, 2 amigas, elas estavam no ponto de ônibus e uma delas entrou em crise convulsiva. Né? E a amiga dela já sabia o que fazer naquele tipo de caso. Só que mesmo assim ela decidiu ligar para o sistema de emergência. Por quê? Porque a amiga dela com ela já teve algumas crises, mas nunca com um tempo demorado daquele. Demorou mais do que o normal. E ela estranhou. E o mais interessante disso foi que ligou para a mãe da menina. Então a mãe da menina, não estou indo para meu Deus, já estou indo para aí não. Vocês estão indo para que eu estou? Estou encontrando vocês lá. Ou seja, foi uma coisa toda controlada, como se as pessoas que têm essas crises, que sabem que tem, as pessoas ao redor já sabem como se comportar, como reagir. Não fica aquela coisa para ninguém se apavorar, né? Ficar fora de si, com medo, com nada disso. Não, e tem um mito, né? É outro mito. Além a baba pega, não toque, não é baba, aquilo é secreção da boca, né? Saliva. Ainda tem aquele mito de dizer que assim, bota o dedo na boca do doente. Não bota, olha só, vai perder o dedo. Aí sim, o paciente vai entrar numa parada respiratória que vai ficar obstruído com o dedo da pessoa enfiado dentro da garganta. Então vamos lá, o passo a passo na crise convulsiva. Primeira coisa, ter calma,
posiciona o paciente lateralizado, bota alguma coisa para proteger a cabeça, que como ela fica fazendo movimentos rítmicos, ela pode ficar batendo a cabeça no chão, então protege a cabeça. E afrouxa as roupas. Né? Essa questão de afrouxar a roupa, não, isso também é meio mito, porque isso é uma reação de contração, não sei que você esteja usando uma roupa que esteja fazendo apertando muito. Mas geralmente o que a gente evita, até porque, por exemplo, você pega uma senhora, né, menina, aí você vai tirar a roupa dela, vai gerar uma situação constrangedora. Não vou botar água na boca da pessoa. Não, vai afogar ela. Teve uma estudante de medicina, eu adoro essas coisas, né? Porque eu era estudante ainda, o cara diz assim, professor, se eu jogar sal em cima, a pessoa para de convulsionar, aí o neurologista disse, se fosse assim, ninguém convulsionava dentro da praia, né? Pô, água salgada dentro da praia. E morre muita gente afogada. Não faz isso, né? Então protege, não tenta abrir a boca, a mandíbula, quando ela fecha, ela dá uma tração de quase 700 quilos, você não vai conseguir abrir. E ela é autolimitada. Apenas protege e bota do lado. Não, mas tem que abrir, porque senão a língua vai enrolar. Gente, a língua é um músculo. E por ser músculo, preso à estrutura da mandíbula, ela também vai se contrair. A não ser se você tem uma língua desse tamanho, que não é o natural. Outra coisa, a pessoa pode ficar com a língua, porque a língua é desse tamanho. Outra coisa importante é cronometrar o tempo. Sim, né? sim. Quem tiver próximo, se você tiver a calma suficiente, a frieza de cronômetro, veja se tem um lado que contrai mais do que o outro. Isso. Porque o lado que contrai, normalmente, é o lado que dá origem ao processo. Mas isso é uma coisa para investigação mais na frente, tá? O que a gente sempre fala na emergência é assim, se essa crise estiver um em cima, logo outra, que a gente chama de crise subentrante, essa é extremamente preocupante. Tá? E recentemente teve relatos de pessoas que estavam, por exemplo, no corredor com a crise subentrante e a pessoa acredita, não, doutor, é porque ele está com o mal nele, tá realmente chamado de estado de mal epilético, não tem nada a ver com demônio, isso não existe, cara. E toda vez que você gera uma contração, uma crise convulsiva, você gera uma cicatriz neurológica. Por isso que a gente usa as medicações. Se não fosse isso, ninguém estava preocupado com isso, né? E aí a gente tenta evitar isso, porque a maioria dos pacientes que tem crise convulsiva é por falta do uso continuado da medicação. Ele está tomando, ele para. Para por quê? Não, porque alguém me disse que eu estava curado e eu fiquei bom. Isso é o tipo de coisa que não existe hoje em dia, tá? É interessante a questão da água, né? Normalmente os afogamentos, né? Você tem um afogamento primário, que é a pessoa entrar no mar e se afogar, e tem o secundário. A pessoa entra no mar, não está seguindo justamente isso que o doutor falou, não toma mais uma medicação, consome bebida alcoólica, e aí acaba tendo a crise epilética dentro da água. Então se afoga de forma secundária, né? Teve a crise e morre pelo afogamento. E não adianta jogar sal, nem flor de sal, nada disso resolve. Então não joga sal, não tenta controlar, segurar a pessoa, não, de jeito tá? nenhum. Só posiciona de Posiciona lado, lateral, protege a cabeça, né? Protege a pessoa. E nem tenta abrir a boca. Afasta, se tiver móvel, prateleira né? com vidro, afasta a acidentes. pessoa, tenta ficar junto dela de maneira que a proteja, né, e coloque ela na posição de segurança. Coloque de lado, um travesseirinho na cabeça, mas sempre cuidando dela, até que ela volte aos pouquinhos ou que o serviço de emergência E não chegue. inventa de fazer, não, mas eu tenho uma medicação que é boa, vou fazer. Não adianta fazer isso na crise convulsiva. Deixa isso para fazer lá no aporte hospitalar, que tem todo o equipamento preparado se der alguma complicação. Pronto, então toda a parte especializada vai ser feita quando o socorro chegar. O que a gente precisa saber aqui é como agir numa situação dessa. Perfeito. Que é justamente o que a gente acabou de falar. Gente, chegamos na nossa hora. Teremos que finalizar, mas vamos deixar já certo aqui para fazer um segundo com outras situações, porque isso daqui é importantíssimo, tá? Quero agradecer de coração a cada um de vocês, os dois maravilhosos. Espero que todos vocês tenham gostado. Deixa a sua frase aqui, olhando no olho de cada um aí que tá nos assistindo aqui. E eu quero uma frase de cada um. Não, a frase que eu vou dizer é a frase, né, do folder que foi divulgado, né? Manobras que salvam vidas e que todo mundo deveria saber. Eu acredito que, assistindo ao podcast, essas manobras foram ensinadas de maneira bem simples. Então, você que assistiu, teve atenção, acho que com certeza você agora sabe e pode usar a manobra para salvar vidas. Eu queria agradecer mais uma vez a presença aqui, na frente aqui do Coronel Buriti, que além de ser o coronel, é meu amigo. Né? Ele já se conhece há bastante tempo, né? De vez em quando eu perturbo ele, viu? Eu sei, coronel, eu tô precisando de uma ajuda aí. Não, eu também, viu? E é isso mesmo, são manobras que realmente salvam vidas. Tirar isso da cabeça que só quem pode fazer é o pessoal especializado, né? Qualquer pessoa pode fazer, desde que tenha vontade de fazer. Né? E como o coronel demonstrou aqui, é algo extremamente tranquilo, fácil. É ter calma. É ter calma. Né? O princípio, a palavra, calma, a palavra para tudo isso que a gente falou, parada cardíaca, na calma a gente consegue obstrução, né? qualquer coisa, engalo, é calma. A calma é o princípio de tudo. Tá? Não adianta a gente querer enfrentar as coisas com intempestividade, não, porque no final a vítima é quem vai sofrer, né? Vai sofrer as consequências finais. Tá? Gente, muito obrigada.
Agradeço você que ficou até aqui. Coloque em prática. Se teve dúvida com alguma coisa, pode ir lá no Instagram do Coronel Pode, Buriti. sim. Qual é o seu Instagram, Coronel? É @Gustavo_Buriti com Y no final. Gente, ele é blogueiro, tá? Ele dá várias dicas lá, ele tá sempre presente no Instagram. Nosso professor aqui, e doutor Hernan também, é médico Hernan Tenório. Médico Tenório. Vai lá abusar no direct Pode também. perguntar, se eu não responder, a Camila sempre fala comigo, ela responde também. Tá? Aí tá sempre na parceria, né? Tiago, a gente tá sempre na parceria, mas é isso aí, a gente tá sempre na frente para tirar as dúvidas e responder as demandas. Nosso intuito aqui é esse mesmo, tá? E podem chegar, pode ir lá no meu direct também, @doutora Camila Davino, estou sempre disponível. Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima.